Olá, muito boa tarde. A Bíblia é a principal referência para a maioria das culturas e dos povos. Em cada domingo, é em torno dos textos bíblicos que se reúnem as comunidades cristãs na celebração da missa. Os textos do próximo domingo serão analisados pelos convidados do programa Eclésia de hoje, a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e o Cônego António Rego, jornalista. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde de facto queremos reservar toda a atenção para estes textos da Bíblia. Padre António Rego, alguma temática que possa unificar os três textos que se escutam neste domingo? Há uma temática, mas eu queria voltar-me aqui para as pessoas e dizer que se estão aí por casa, se têm uma Bíblia, podem abrir a Bíblia, que a gente vai dizendo, é o livro da sabedoria, é a carta aos Romanos, o Evangelho de São Mateus. Até se forem acompanhando o que formos dizendo aqui, eu acho que não só vão compreender melhor, como vão assimilar muito melhor a palavra de Deus que está aqui. Portanto, vamos fazer deste momento uma comparticipação, uma interação na palavra que está deste e desse lado. É a mesma palavra. E já indicaremos cada um dos textos. Exatamente. Em específico. Resumidamente, tanto no livro da sabedoria, como na carta aos Romanos, como no Evangelho de Mateus, há aqui uma espécie de ideia comum que se podia traduzir pela palavra misericórdia, pelo coração imenso de Deus, que olha a nossa realidade, que sabe que nós somos pecadores. Vejam no Evangelho como aparecem os dois elementos. Deus não se assusta com o mal, quer até, de alguma forma, que ambos vão germinando para, no momento certo, poderem ser separados. No momento certo, no tempo de Deus, não no nosso tempo. E no livro da sabedoria, Deus abre o coração para todos nós, com a nossa fragilidade, mas também com aquela certeza de que Ele não está aqui apenas para nos esmagar, para nos castigar, mas para nos acolher na nossa fraqueza. São Paulo fala aos cristãos de Roma e diz-lhes que conhece as aspirações do Espírito e sabe que ele intercede pelos santos em conformidade com Deus. Agora, de uma forma mais arrumada e sábia, a irmã Almendra irá falar. Vamos ver, de facto, analisar texto por texto, numa interpretação, bíblica da irmã Luísa Almendra, e depois também nessa atualização para os tempos de hoje, que pediremos ao Padre Rego. Primeira leitura a primeira leitura que se escuta neste domingo do livro da Sabedoria, no capítulo 12. O que é que nos diz este livro, e numa literatura muito específica, acredito, esta literatura da sabedoria, o que é que nos diz acerca de Deus? Este livro, parece-me importante dizer que é um dos últimos livros de todo o conjunto de textos a que nós chamamos Antigo Testamento, e que não faz parte da Bíblia hebraica, utilizada pelos judeus. É um dos últimos livros que foi escrito, que parece ter sido escrito já muito encostado à era cristã. E foi, talvez, este livro, o livro também do Eclesiástico, dos livros que os primeiros cristãos mais utilizaram até como manuais de catequese, porque ainda não haviam os manuais de catequese, não havia. Então eram livros que continham normas éticas, conselhos, práticas, que ajudaram muito os cristãos dos primeiros tempos e que influenciaram também a maneira de compreender até a própria pessoa de Jesus Cristo. E era curioso porque se chamava mesmo sabedoria. Não era ciência, nem história, nem doutrina. Era sabedoria. O que é essa sabedoria? Esta sabedoria, no sentido bíblico, nós devemos sempre pensar, não é o saber muitas coisas, não é a sabedoria enciclopédica, mas é a compreensão da relação entre a fé e a vida. Esta é que é a grande sabedoria bíblica. A compreensão desta relação, como estabelecer uma relação única, específica, muito própria, amorosa, intensa entre a fé e a vida. É isto a sabedoria bíblica, não é o saber enciclopédico. Ou seja, e é isso que está neste texto vamos encontrar na primeira leitura, que vai, de certa maneira, o autor está muito preocupado, tem alguma preocupação quando escreve este livro, porque ele está a escrevê-lo não num contexto judaico. Os judeus foram dispersos, estão dispersos, estamos na região de Alexandria, e a comunidade judaica vive ali, e ele apercebe-se que esta comunidade tem que se confrontar com uma realidade social, com outros valores
sobretudo com outros valores. E era importante conservar os valores fundamentais do judaísmo, a fé neste Deus que se tinha revelado a Israel, compassivo, misericordioso, como falou no início, mas como conservar isto num ambiente em que o valor, por exemplo, do conhecimento, da inteligência, o saber coisas e saber muitas coisas e saber dar muitas explicações, como era esta cultura em Alexandria que se tinha desenvolvido tanto neste saber intelectual. Agora, como conciliar estes dois tipos de conhecimento, exatamente, estes dois tipos de sabedoria? Eu estou a lembrar-me, se me permite, não quero que o Papa Francisco pague todas as coisas que nós queremos dizer hoje, qualquer coisa que se diga ao Papa Francisco. Não. Mas, de facto, ele afirma com muita clareza que não é um conjunto de doutrinas. Não é? Isto não é nada contra os teólogos, nem contra os estudiosos, mas não é um conjunto de doutrinas muito bem sistematizadas que toca a profundidade do coração do povo. É a experiência emocional de Deus, a proximidade de Deus, através dessas palavras também, que converte o povo, que comove o povo e que o faz seguir. E penso que o livro da sabedoria tem muito bem a síntese entre estes dois elementos teóricos, obviamente, com aquilo que Deus disse, que são os ensinamentos que ele proferiu, mas já aterrados na realidade do povo, na sua realidade de vida, de convivialidade, etc. Sim, sim. E que tem muito a ver com a sua vida. Exatamente. Eu diria as duas coisas que o Papa Francisco tem muito claro para ele. Ele vem valorizar esta dimensão experiencial da fé, talvez porque noutros períodos da Igreja se valorizou talvez uma dimensão mais teológica, mais de uma compreensão mais intelectual da fé, mas nós precisamos das duas coisas. O mundo vai evoluindo numa inteligência de saber e científica muito grande e é exatamente isto que se passava ao seu nível na comunidade de Alexandria. Era preciso saber conciliar sem retirar o valor de cada uma. Este livro da sabedoria é o livro que melhor sabe realizar esta inculturação, o fenómeno da inculturação da fé judaica. É neste livro da sabedoria que nós encontramos mais bem realizado. Ele vai aproveitar os valores da comunidade de Alexandria, da cultura que se desenvolvia em Alexandria, e vai trazê-los à fé judaica e também vai ajudar a fé judaica a saber dialogar com o mundo e a não afastar-se do mundo, porque nós também podemos tornar a nossa fé cristã, também isolá-la, não é? Claro. Torná-la muito emotiva e isolá-la de um diálogo com o mundo. Então, ele faz isto de uma maneira muito curiosa, esta preocupação que tem, que não sei se é possível reparar assim com detalhe, porque ele vai falar do poder de Deus e vai falar da bondade de Deus. Não fala de um Deus normativo. Não é um Deus normativo, mas é um Deus que tem poder. Há um conhecimento, na verdade, ele afirma, e isto é muito claro para o autor do livro da sabedoria, que há um conhecimento, em última instância, há um conhecimento que só Deus tem. Sim. Nem a ciência tem, porque nós sabemos que a ciência debate imensas questões e chega a um ponto que já não é capaz de ir além disso. Mas o que eu acho interessante nesse poder de Deus não é um poder só que anda lá por cima. Ele é o Todo-Poderoso. É um poder que chega até nós, até si, até aos seus filhos, a cada um de nós. E depois nos transforma. E nós estamos implicados nesse poder de Deus. Por isso, não se trata apenas de uma aprendizagem lógica ou teológica da mensagem de Deus, mas que encarna as nossas situações. Quais são as nossas situações? Cada um é que sabe. E é por isso que faz sentido evocar esse desafio do Papa Francisco de ter uma igreja em saída, criar proximidade com as situações atuais. Exatamente, essa aproximação. Não há um Deus distante. Nós já sabíamos isto. Isto não é uma novidade. Agora, na espiritualidade cristã, é preciso reacentuar sempre certos pontos para que eles, efetivamente, se reativem mesmo, se tornem presentes. E julgo que na liturgia de hoje isto está muito presente. Está muito presente.
É verdade que este aspecto que Foucault de Deus, este poder de Deus, esta ternura de Deus, é algo que nós experimentamos no dia a dia, mas também é simultaneamente mistério na nossa vida. Claro. E nós não é algo que nós podemos muitas vezes visualizar, e este também era um problema para a comunidade de Alexandria e para a fé judaica, neste caso, e para a nossa fé cristã também. A comunidade tem que perceber que este compreender a Deus, esta sabedoria, não é, da fé que o autor nos propõe, e que está muito ligada a um Deus que tudo pode, e por isso mesmo a sua misericórdia é sem limites, não é? Esta relação entre poder, o próprio texto diz: mas tu que dominas com a tua força e julgas com bondade. Na mesma frase, ele tudo domina, Deus tem um conhecimento que o ser humano não tem. Exato. Mas depois o seu julgamento é com bondade, é feito com ternura. Isso não é contraditório. Não é contraditório. E encaixa perfeitamente com o Evangelho. É mistério, é mistério. É precisamente porque Deus tem este conhecimento que Ele depois também pode, quando nós conhecemos verdadeiramente o que se passa com as pessoas ou com as situações, nós tornamos-nos mais misericordiosos. O julgamento implacável muitas vezes surge de uma distância e de uma falta de conhecimento. E seguimos para o Evangelho, este Deus não Rodrigo. é assim. Este Deus que o autor do livro da Sabedoria anuncia não é assim. É o que sabe deixar crescer o trigo e o joio. Exatamente. É essa comparação que o Aí é Evangelho que está. faz. É que isto não é uma brincadeira de conversa de Deus. É que ele depara com o trigo e o joio. O homem semeou o trigo para o pão, para o alimento, para a comunidade, e de repente aparece lá uma carrada de joio que pode dar cabo daquilo tudo. Isso do E texto do agora Evangelho. o que é que se faz? Vamos cortar isto tudo, vamos limpar isto tudo. E aí é que vem a sabedoria de Deus. É muito interessante. Calma aí. Deixa crescer um, deixa crescer o outro. Estão à mesma altura. Estão na altura de cortar. Então cortem o joio com jeitinho para não dar cabo do trigo. Isto é muito interessante. Isto é muito interessante. Que a destruição do mal não venha derrubar o bem que existe. E acho que é uma pedagogia de Deus na história que surge muitas vezes. E às vezes a gente quer levar tudo na frente. E é um erro, digamos, de tática pastoral, nós termos um rigorismo que possa afastar, no fundo, os que são bons e os que são menos bons. Porque Se é que o podemos julgar assim. Exatamente, mas é a noite que aparece aqui. Há aqui uma definição de noite nesta... quando está tudo, digamos, pacificamente a crescer no trigo. É a noite que faz aqui crescer o joio enquanto o homem repousa. São tudo imagens muito simples, muito doces, muito práticas, mas que nos levam a ver a perspicácia de Deus para além dos nossos imediatos. Se eu estou a pensar só no meu problema, no meu drama, na minha seara até, eu tenho um juízo parcial, imperfeito, todos nós temos um juízo parcial, imperfeito. Estamos fechados na nossa casa, nos filhos, nos problemas que estão ali, e na maldade que vemos na televisão, se não sabemos distinguir nas notícias o que há de bom, o que há de mau, engolimos aquilo tudo, dizemos só que o mundo está perdido. E vamos aqui aprendendo nesta bondade de Deus, esta serenidade da liberdade também que existe no próprio mal no mundo. Não que ele o faça, mas que ele o tolere para que o seu juízo final seja um juízo justo. Pessoalmente toca-me esta forma de ser misericordioso, mesmo que o mal não seja bom, não é? Não é? E esta comparação que aparece neste texto do Evangelho, no capítulo 13 de Mateus, é porque Jesus tem a necessidade de explicar o que é o reino de Deus, não é? Exatamente. E então compara-o a umas parábolas. Exato. Esta do trigo e do joio é uma delas. Utiliza este instrumento que são as parábolas, não é? Na verdade, é como dizia o Padre Rigo, nós vamos reencontrar todo o texto bíblico. Se há alguns autores que
se desenvolvem em discursos. Jesus faz discursos, não é? Faz grandes, demora-se a explicar. Nós temos também e sobretudo neste texto de Mateus, mas também noutros textos como Marcos, Lucas, nós temos este recurso às parábolas, que não é único em Jesus. Já os rabinos do seu tempo usavam este instrumento pedagógico da vida prática, comparações com a vida prática, para atrair a atenção das pessoas. Mas as parábolas parecem muito simples, mas todas as parábolas escondem sempre um pequeno enigma, têm uma pequena farpa, e aí é que está o segredo da parábola. E é o lugar para a privacidade, para explicar as parábolas, que não são esbanjadas assim de qualquer maneira, em qualquer praça. Venham cá. E vão lá para um sítio especial, onde Jesus lhes diz assim quase à boca fechada é muito bonito, o significado das parábolas. Nós não temos parábolas, se pegarmos num texto como o de Lucas, mas também no texto de Mateus, que estamos a utilizar mais agora na liturgia, não existem parábolas quando chegamos aos relatos da paixão. Não existem parábolas, por exemplo, quando estamos nos evangelhos de infância. Onde é que se localizam textualmente as parábolas? Durante o tempo em que Jesus ensina e cura, durante o ministério público de Jesus. E é muito interessante verificarmos esta distribuição, porque isso vem de encontro a um pensamento judaico do tempo de Jesus, em que as parábolas não são o momento, digamos assim, da historiazinha. Agora Jesus fez um milagre e agora, para descansar, temos uma pequena comparação. Não é o momento do intervalo, digamos assim, no texto. Para os rabinos, eles explicavam as parábolas como as luzes, eles não tinham o sistema elétrico, pequenas lâmpadas que se punham ao longo do caminho para poder ver o caminho. Há um caminho que é a pregação de Jesus. E para poder compreender o caminho que é a pregação de Jesus, nós temos as parábolas. Portanto, as parábolas estão sempre numa relação muito direta com aquilo que Jesus dizia e fazia. E por isso o Paulo disse, ele tem necessidade de explicar, de tornar presente à comunidade cristã o que é o reino de Deus. Já veio falando disso, ele é o reino de Deus, não é? Entre nós, mas agora ele vai utilizar esta pequena lâmpada para que se veja o caminho. E exatamente porque são parábolas, não se percebem todas logo à primeira. Claro. Aquilo, a gente vai... Isto não é só preto e branco, não é? Vai descobrindo aos bocadinhos. Exatamente. Mesmo este do fermento, depois da descodificação, a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, o inimigo é o demónio, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. E os Jesus não diz isto tudo de uma vez. Diz em público, depois os discípulos ficam atordoados e dizem, venham cá. Olha lá, as parábolas afinal são isto, para que eles possam perceber a totalidade da mensagem de Jesus e depois eles próprios se fazerem os explicadores, se quisermos, dessas parábolas. Uma apresentação breve para irmos ao outro texto. Só duas coisas que eu sublinharia nesta parábola que é muito conhecida, do trigo e do joio, e que muitas vezes nós não reparamos. Diz-se que este semeador, não é, semeou uma boa semente. E este termo bom é muito importante aqui. Não foi uma semente qualquer. Há, na relação com o reino de Deus, aquilo que Deus... Há aqui uma ponte muito bonita com o texto de Gênesis, quando Deus criou o mundo e viu que tudo era bom. Deus, quando cria bom, não faz as coisas defeituosas, digamos assim, cria na sua bondade, na sua perfeição, ele faz as coisas boas. Portanto, a semente é boa. É o que eu sublinharia. Depois, nós pensamos muitas vezes esta imagem, enquanto os seus homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E pensamos sempre que este joio, que à partida não é bom, não é? No meio do bom, o não bom no meio do bom, que é algo que vem de fora, não é? E é muito bonito que no decorrer da parábola nós vamos ver que Jesus pede que se deixe crescer o bom e o menos bom em conjunto, porque isto não é só... nós podemos ler
como algo que veio de fora, são outros que semeiam, são outros que fazem o mal. Nós somos bons, não é? E os outros é que nos fazem defeituosos, os outros é que nos fazem ser maus. E não é esta a leitura da parábola. Exatamente no segredo de Jesus dizer: deixai crescer o bom e o mal, o ser humano também percebe que, pelas diferentes circunstâncias, em si mesmo, como criação de Deus, ele é boa semente. Mas também se instala nele este joio, não é? São as fragilidades que o próprio ser humano desenvolve em si. Todos nós temos fragilidades. E é isto que é a ternura e a misericórdia de Deus. Se Deus não olha só às nossas fragilidades, olha aquilo que há de bom no ser humano, e por isso espera, dá um tempo para que possa crescer o bom e o menos bom, e depois se possa separar esse menos bom do bom. Mas isso é algo que está dentro de nós, não é? É algo que se desenvolve no ser humano. Não é? De todas as desenvolve na seara. Temos só meio minuto para o texto da segunda leitura, pedir essa referência, Padre Rego, ao que nos diz a Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Isso. O que é que vem em auxílio da nossa fraqueza? Eu até, em vez de ir essa carta, se me é permitido transgredir, eu ia ao Salmo. Eu ia ao Salmo. Fica essa informação para quem está a ver o vídeo. Clemente e compassivo, sois bom e indulgente, cheio de misericórdia com todos os que vos invocam. Depois, passando aqui a Paulo, que é um texto, de resto, muito, muito pequenino, nós podemos ver que é o Espírito Santo, no fundo, que vem em auxílio da nossa fraqueza. A nossa fraqueza é óbvia, deixa-nos prostrados, a ver o mal sem qualquer sentido, a ver uma criatura que Deus não criou, que é o mal, que é a noite, e no fundo é o Espírito Santo que nos vem dar um pouco de luz sobre tudo isto. E eu acho que nos momentos de grande bloqueio das nossas vidas, onde temos medo de tudo, onde vemos o mal a querer esmagar-nos, temos de voltar para o Espírito, para que os dons todos dele, mas com a luz, nos faça discernir uma coisa da outra, para não querermos também anatematizar todo o mundo, toda a criação, pelo facto de um mal que nos aconteceu a nós. O nosso tempo, infelizmente, desconfia e não conseguimos avançar neste diálogo. Encontramos-nos 2 a 8 dias para voltar a analisar outros textos da Bíblia. Hoje deixamos estas mensagens que os textos da Bíblia que são lidos nas Eucaristias do próximo domingo sugerem. Votos, uma boa tarde, boas férias, se for o caso, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.